Olá, pessoal! Este é o segundo vídeo da série que nós estamos preparando para a disciplina de Economia de Empresas. O que nós estamos fazendo nessa primeira semana é tentar abordar a chamada teoria da firma. É aquela teoria que explica a escolha de uma determinada empresa no curto prazo, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Nossa ideia dentro dessa disciplina é entender diferentes maneiras pelas quais esse organismo, essa criatura chamada empresa, entrega soluções, entrega resultados, seja para um mercado específico, para uma comunidade ou para a sociedade como um todo. Essa primeira parte, essa primeira semana que a gente está falando, a gente está tentando entender um pouquinho a empresa como uma solução geradora de eficiência. E para isso, nós estamos caracterizando a escolha de uma empresa em condições muito especiais. Primeira coisa, nós estamos falando de uma empresa no curto prazo, ou seja, algumas decisões sobre a tecnologia a ser empregada, a escala em que ela vai operar, se ela vai produzir 100 unidades por semana, 1.000 unidades por semana ou 10.000 unidades por semana, essas decisões já foram feitas. Tá? Então, a empresa, dentro deste curto prazo, ela vai ter que escolher qual nível de produção adotar mediante certas características do mercado. Tá, então, quando a gente terminou nosso último vídeo, a gente estava falando um pouquinho da curva de custo total e de duas maneiras de representá-la. Então, vamos só lembrar a ideia de custo total aqui. Na nossa discussão, o custo total de uma empresa tem dois componentes. O custo de capital, que geralmente é dado, é fixo, e o custo com a mão de obra, né? Que este sim é variável. Se uma empresa quer produzir um pouco mais, ela vai ter que contratar mais pessoas. Se ela decide produzir um pouco menos, ela vai deixar de contratar tantas pessoas, vai reduzir um pouquinho o número de empregados com a qual ela trabalha, tá? Tá, então, dentro dessa visão, nós chegamos a duas expressões gráficas, duas formas de visualizar a curva de custo total. Mas aí você pode pensar, espera aí, são duas curvas completamente diferentes. Uma é uma relação linear, a outra é uma relação toda curvilínea aí, eu não sei que tipo de curva é essa. Bom, primeira coisa é entender que essas duas curvas estão falando sobre dois olhares, dois ângulos distintos e, portanto, capturam, né, mostram realidades distintas. São dois ângulos, perdão, é a mesma realidade, mas dois ângulos distintos. E aí você acaba vendo aspectos específicos de uma determinada realidade. Esse primeiro diagrama da esquerda, a gente está falando a visão contábil, entre aspas. Então, aqui eu estou vendo como que o custo total se acelera, se aumenta, na medida que eu contrato mais pessoas. Ora, mas espera aí, essa curva de custo total aqui, ela tem um determinado valor ali do intercepto, que mesmo quando n é zero, ela tem certo custo. Ah, tá, é o custo fixo. Independente do número de empregados, ela tem um custo fixo. Então, aquilo é medido pelo intercepto da curva. A inclinação dessa curva vai me dar uma medida de qual que é o salário. Por quê? Porque N, que é o eixo horizontal, é o número de trabalhadores. O que está mudando na hora que a gente caminha nesse diagrama é uma quantidade maior ou menor de horas de trabalho que está sendo contratada. Então, essa curva aqui ela é linear, porque a gente está assumindo que o salário é fixo. Se eu tiver 10 pessoas recebendo R$ 1.000 por mês, R$ 10.000. Se eu tiver 20 pessoas recebendo R$ 1.000 por mês, R$ 20.000. É uma relação linear, que vai ser simplesmente a multiplicação do número de pessoas trabalhando pelo salário, tá? Então, não tem nenhum mistério contra essa primeira curva. E quanto a essa segunda? Gente, o desenho dessa curva é extremamente importante. Ele tem uma série de explicações, de interpretações econômicas. Então, a gente precisa olhar para essa primeira curva com todo carinho, porque a partir dela, uma série de relações vão poder ser identificadas, tá? Então, vamos entender qual que é a história aqui. Primeiro, aqui, a gente está relacionando custo total com quantidade produzida. Quanto que eu gasto para produzir um número X de quantidades.
Na relação anterior, não tinha aí o tamanho da produção. Na relação anterior, tinha só assim, número de pessoas que eu contrato, quanto que eu gasto. Mas eu não estava sabendo quanto que essas pessoas estavam produzindo. Ora, nessa segunda curva, a coisa fica mais interessante, porque contratar o primeiro, o segundo e o terceiro funcionário vai ter um impacto sobre o total de produção diferente de se eu contratar o 22º ou 25º funcionário. Por que que isso acontece, gente? Mais uma vez, a gente está diante daquela lei dos rendimentos marginais decrescentes, que, por sua vez, é consequência de uma outra coisa. É consequência do fato de que a gente tem, no curto prazo, um conjunto fixo de máquinas e equipamentos, e a gente está tentando trabalhar com mais ou menos pessoas e, de alguma forma, fugindo ali da especificação ideal para a qual aquela máquina foi desenvolvida. E, em alguns casos, a gente está trabalhando com pouca gente e aí não está usando direito a máquina ou não está explorando todas as potencialidades da máquina. Por outro lado, a gente pode estar trabalhando com muita gente e aquela máquina não dá conta de atender tantas pessoas, ou de alguma forma ela só tem 24 horas por dia para operar. Eu não posso adicionar mais gente se a máquina já está operando 24 horas por dia. Tá, então, a gente vai entender que essa circunstância do curto prazo é o que vai determinar o formato dessa curva de custo total. Mas vamos mais além, vamos ler como que essa inclinação se altera. Então, observa que, mais uma vez, a curva de custo total ela já parte de um certo patamar. Então, mesmo que a quantidade produzida seja zero, eu já estou gastando. Então, o intercepto aqui tem a mesma interpretação que tinha anteriormente. Mesmo que eu produza 0 unidades, eu estou alugando aquele equipamento, eu estou alugando aquelas máquinas, eu já tenho um determinado custo. Tá? Então, o ponto em que essa curvinha encosta lá com o eixo vertical, o que a gente chama de intercepto, já está a mesma interpretação de antes. Agora, observe o que acontece. Vamos supor que essa máquina tenha sido elaborada para trabalhar com aí, sei lá, as pessoas que vão operá-la, seja um conjunto de 6, ou 8, ou 10 pessoas. Tá? Na medida que eu vou adicionando mais pessoas para ampliar a quantidade de produção, se eu tiver uma única pessoa operando essa máquina, essa pessoa vai ligar a máquina, ela vai buscar o insumo, vai adicionar a máquina, daí a pouco vai operar por um tempo, depois vai lá buscar, retirar o insumo da máquina, vai trocar, enfim, vai mudar a especificação da máquina. Uma mesma pessoa vai ter que parar cada atividade para fazer a próxima na operação daquela máquina. Então, não é o ideal. Seja como for, de zero, né, com 0 pessoas, eu estava produzindo nada. Na hora que eu adiciono a primeira pessoa operando essa máquina, eu saio de 0 para 5, 6, 10 unidades por dia. Já é um salto extraordinário. Então, no início, qualquer adição de mais horas de trabalho para a operação daquele equipamento está fazendo a produção crescer. Então, as quantidades que eu consigo ampliar, mesmo variando um pouquinho aqui aquela operação, são muito grandes. E é bem verdade também que essas primeiras pessoas que eu vou contratar têm que ser pessoas que sejam capazes, né? São pessoas que conheçam a tecnologia, que conheçam o funcionamento daquela máquina e tal. Então, talvez a primeira pessoa que eu possa contratar não vai ser o peãozão lá que mal e mal sabe assinar o nome dele. Eu vou precisar de alguém que tenha qualificações. Eu vou precisar de alguém que seja quase como se fosse um gerente. Esse tem que ser o primeiro cara que eu vou contratar. Então, inicialmente, o custo de contratação parece estar crescendo muito rapidamente. Na medida que eu já tenho um gerente, na medida que eu tenho já um supervisor de setor, na medida que eu tenho ali um coordenador de área e tal, eu posso ir lá e começar a contratar o peão, que vai ser o cara que vai só obedecer as ordens e as recomendações desses caras mais sabidos. Então, ao adicionar mais e mais pessoas para produzir maiores quantidades, o custo que começa subindo muito alto, chega uma hora que ele tende a se normalizar.
que é o custo mais ou menos usual que eu deveria ter para produzir aquelas unidades. Tá? Então, quando eu tenho essa área mais ou menos estável da curva aqui, quase como se fosse uma reta, estou falando assim, essa máquina provavelmente ela foi feita para operar tantas horas por dia, com tantos empregados e gerando tantas unidades por dia. Então, eu estou próximo daquilo para o qual a máquina foi desenhada. Na hora que eu fico tentando extrapolar o uso dessa máquina, e a gente sabe que para fazê-lo eu estou só contratando mais mão de obra, chega uma hora que eu vou adicionando mais pessoas para esse setor, mas a máquina é uma só. Então, eu vou continuar pagando para essas pessoas salários integrais, não posso pagar menos que o salário mínimo, e, no entanto, não vou ter retorno dessas pessoas que sejam equilibrados, que sejam equivalentes a essas possibilidades. É por isso que, quando a gente vê esses dois diagramas, o primeiro eu estou chamando de uma visão contábil. Paga-se um valor fixo pelo capital, pelo aluguel dos equipamentos, e conforme mais horas de trabalho, eu tenho mais custos, proporcional ao número de pessoas. No segundo, eu tenho uma visão econômica. O resultado em números de unidades produzidas que uma hora de trabalho gera varia. Por outro lado, a gente não pode extrapolar um determinado perfil da máquina. Se eu for adicionando mais e mais pessoas, eu vou ter custos que uma hora ele começa a ser inúteis. Olha só o que acontece no final dessa curva. A linha de custo total está praticamente uma reta. Isso significa que eu não conseguiria aumentar a quantidade. Mesmo que eu contratasse mais gente, eu só teria aumento de custos. Então, na medida que essa curva fica mais em pé, essa segunda curva, o que ela está falando é que a contratar mais e mais pessoas não adiciona uma unidade sequer para a minha quantidade produzida. Por quê? Porque eu já extrapolei a especificação daquela máquina, a quantidade para a qual aquela máquina foi construída, né? Para quanto que ela deveria trabalhar. Tá? Tá, então, a partir desta segunda curva, nós vamos encontrar uma série de relações que são importantíssimas para entender a decisão de curto prazo da empresa. Tá? Então, aqui, ó, duas realidades interessantes podem ser deduzidas a partir dessa visão econômica da curva de custo total. Aqui eu tenho as expressões CME, que é a expressão que indica custo médio, e eu tenho aqui CMG, que representa custo marginal. A expressão custo médio é muito intuitiva, né, gente? Eu pego o número de unidades que eu estou produzindo, vejo quanto que eu gastei ao todo, divido quanto que eu gastei por número de unidades. Então, é algo bastante trivial. Se a gente fosse analisar graficamente o que é um custo médio, a gente falaria assim, eu vejo a altura, que é o custo, e divido pela base, que é o número de quantidades. Em outras palavras, seria a tangente desse ângulo aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, meu Deus, eu sabia que eu tinha que ter estudado trigonometria, isso ia voltar alguma hora. Não, a gente não vai usar esses cálculos aqui, eu estou só apelando aí para uma memória de vocês. A ideia de custo médio é o valor total gasto dividido pelo número de unidades. Eu só quero mostrar para vocês é que se a gente usar essa interpretação da tangente do ângulo, olha o que acontece com esse ângulo. Ó, ele começa alto, aí depois ele vai diminuindo, e depois lá na frente ele começa a subir de novo. Então, se eu fosse desenhando triângulos aqui, ó, aqui ele ia ter um cateto oposto bem grande comparado com o cateto adjacente. Cateto oposto um pouquinho menor comparado. Aí chega uma hora que ele volta a subir de novo. Se eu for ligar para este ponto aqui na frente, ó, eu vou ter o cateto oposto, a versão vertical da projeção, sobre o cateto adjacente, que é a base. Tá, então, isso aqui, essa inclinação, essa tangente vai voltar a subir depois de um certo ponto. Se eu for calcular o custo médio de produção em cada ponto dessa curva, eu vou ver que ele começa um pouco alto, ele tende a cair e depois ele volta a subir. Tá.
Mas tudo bem, e agora? Vamos ver o outro. O outro chama CMG, custo marginal. Gente, esse conceito é indispensável para a gente entender a microeconomia e a teoria da firma. Custo marginal é quanto que se gasta num determinado nível de produção. Quanto que se gasta para produzir a próxima unidade. Ora, isso vai depender. Se eu estiver produzindo 30 unidades numa máquina que foi feita para produzir 50, está tudo muito bem, está muito fácil, porque ela foi desenhada para operar 50 unidades por dia. Eu ainda estou aquém daquela capacidade, então fica fácil ampliar a produção. Se essa máquina foi desenhada para produzir 50 unidades e eu já estou produzindo 80, eu já estou abusando da máquina, eu já estou tentando arrancar dela mais do que ela pode dar. É possível que ela tenha mais desgaste, é possível que ela estrague, é possível que uma série de problemas aconteça. Seja como for, essa ideia de custo marginal ou custo na margem vai ser graficamente ou visualmente representada por essa linha azul aqui, ó, a tangente da curva naquele ponto, e não a tangente partindo da origem. No custo médio, a gente tem a tangente partindo da origem, a custo marginal, a gente tem a tangente, que é a própria inclinação da curva. Então, o que acontece com a inclinação da curva? Ó, aqui ela começa assim, a inclinação vai diminuindo, vai ficando mais horizontal, né? Chega uma hora que ela estaciona e depois a tangente da curva começa a subir. Então, na medida que eu caminho ao longo dessa curva de custo total, mais uma vez, a curva de custo marginal ela cresce num primeiro ponto e depois ela sobe. Se a gente fosse colocar num diagrama separadamente o custo médio por unidade produzida e o custo na margem por unidade produzida, a gente ia ter esse diagrama que vocês estão vendo aqui. A gente se refere a esses diagramas como sendo as curvas com forma de U, ou seja, de decrescente numa primeira fase, passa por um ponto de mínimo e ela se torna ascendente depois de uma certa fase. Tá? Então, mais uma vez, o que explica o formato dessas curvas? É sempre a mesma história. O equipamento que você tem é dado, é fixo. E ele foi feito para operar num certo nível de produção. Se você não tiver próximo daquele nível, tiver muito aquém daquele nível, é provável que seja fácil ampliar a quantidade de produzida, ou seja, que o que você se esforça para ampliar a produtividade, quando você está aquém do patamar ideal, é relativamente fácil. Quando você passou daquele nível ideal de produção, você vai ter gastos que não geram mais tantos ganhos, porque você já está extrapolando o uso da máquina. Tá? No final das contas, o que explica esse formato em U da curva de custo marginal e da curva de custo médio é sempre a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Em outras palavras, o fato de que você tem uma tecnologia dada, um capital fixo, né? Os equipamentos são dados e você tenta calibrar, olha a palavra de novo, calibrar a quantidade de produção de acordo com aquela tecnologia. Tá, mas tem uma coisa curiosa aqui nessas duas curvas. Se você é um cara bem atento, você deve ter notado que a curva de custo marginal se encontra com a curva de custo médio quando esta segunda está no mínimo. Ora, vamos tentar entender o que é isso aqui, porque senão a gente fica olhando só para a curva, olha lá e vai memorizar. Não é essa a ideia, tá? Então vamos entender. Suponha que você acabou de ser contratado numa empresa. E ali, na hora que você chega no primeiro dia, você pergunta para os colegas, e aí, onde é que vocês almoçam aqui? Eu estou vendo que a empresa não tem um refeitório. Ah, não, tem um restaurante, alguns restaurantes aqui próximos, a gente vai te levar em um que a gente gosta e tal. Aí você vai lá, acompanha seus colegas, seus novos colegas, e você vai gastar 25 reais na refeição. Poxa, não é um patamar tão caro, mas também não é de graça, né? Enfim, vamos ver a qualidade da comida e tal. Se você só almoçou uma vez naquela região da cidade, o seu custo médio é
única vez que você fez. Você gastou R$ 25, a média de um é R$ 25. Só que chega o segundo dia, e aí você conversa com outro grupo de pessoas e fala assim, onde é que vocês almoçam? Ah, não, tem um lugar que é um pouco mais barato e a qualidade é muito boa também. Opa, beleza. Tá. Então, essa pessoa vai para o segundo restaurante, chega lá, o custo pela refeição no segundo dia é menor, é R$ 20. Opa, quando saiu de 25 e caiu para 20, o seu custo médio caiu, né? A média de 25 com 20 vai dar 22,5. Então, na medida que o próximo restaurante está ficando mais barato, a média está caindo, é natural. Agora, o que vai acontecer se no terceiro dia você conversar com um outro grupo de pessoas lá na empresa e eles te levarem para um restaurante que custa 40? Ora, o custo da próxima refeição do segundo para o terceiro dia subiu. O que aconteceu com a média? A média vai subir também. Tá, então, se antes de atingir esse ponto mínimo, o próximo restaurante sendo mais barato fazia com que a média caía. Quando o próximo restaurante ficou mais caro do que a média que a gente tinha até ali, ele puxou a média para cima. Então, a mesma coisa está acontecendo nesse diagrama. O custo médio tem o formato em U, mas antes dessas duas curvinhas se encontrar, o que nós estamos dizendo é que o custo da próxima unidade a ser produzida é menor do que tem sido feito até aqui em média. Portanto, a média está caindo. Depois que as duas se encontram, o custo da próxima unidade a ser produzida é um pouquinho acima da média do que vinha sendo produzido até ali. Então, vai fazer a média subir. Então, se antes de elas se encontrarem, a curva de custo médio tem que estar caindo, e se depois de se encontrarem, a curva de custo médio passa a ter que subir, então a gente tem que essas duas curvas se encontram no ponto mínimo de custo médio mínimo. E aqui a gente começa a entender a lógica de tudo que nós estamos fazendo aqui. A gente gostaria que as empresas, de maneira em geral, produzissem e entregassem para a gente, sociedade, a quantidade ideal de bens e gastando o mínimo possível. Que elas usassem o mínimo de água possível, que elas, enfim, de alguma forma fossem econômicas, insumos, de modo a não desperdiçar nada. A gente não gostaria que as empresas desperdiçassem, porque qualquer desperdício que ela tiver, ela vai tentar jogar no preço e, quem vai pagar vai acabar sendo a gente. Então, a ideia de perseguir o custo mais baixo possível tem uma profunda afinidade, ligação com a ideia de eficiência. Então, uma empresa que busca o custo médio mínimo vai ser uma empresa que acaba entregando os produtos para a sociedade da maneira mais eficiente possível. A gente já tem a clareza aqui da ideia do por que a gente está discutindo esse diabo dessa função de produção. A gente gostaria de um sistema que empurrasse, que pressionasse, que direcionasse as empresas a produzir com os custos médios possíveis mais baixos, que não desperdiçassem nada e que, portanto, não jogassem essa conta de desperdício no preço, fazendo com que o consumidor se lasque. Tá, tudo bem. Mas vamos lá, tem um detalhezinho importante aqui nessa história. Até agora a gente tem falado só da parte do portão da fábrica para dentro. Embora tenha falado aí do restaurante, né, que você sai. Tudo bem. Mas a gente está falando das condições de produção, custo de produção. Agora nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o que essa empresa encontra lá fora. E para fazer isso, nós vamos pegar a hipótese mais simples possível. Nós vamos falar o que aconteceria no mercado concorrencial. Tá, peraí, Luiz. Todo mundo sabe que não existe uma condição ideal, esse tal de concorrência perfeita. Isso é coisa da cabeça do economista. É verdade, mas calma. Eu quero mostrar que se esse negócio não parece ser assim tão real, ele também não é tão distante do que se vê em certos mercados. E esses mercados acabam entregando um resultado interessante. Então vamos lá, vamos ver o que caracterizaria um mercado concorrencial. Primeiro, grande número de empresas competindo. Isso é ótimo, né? Quanto mais pessoas estiverem disputando você como cliente,
mais você vai se sentir o tampa, né? O poderoso de fazer as escolhas e as pessoas tentarem te agradar. Segundo ponto, o produto negociado é homogêneo. Então, não é fácil distinguir o que vem da empresa A para a empresa B. Eu entendi, porque se for possível distinguir, a gente vai ver as empresas tentando se diferenciar, oferecer algo, né, especial, e aí, quando alguém está vendendo algo especial, ele pode te convencer que você tem que pagar um pouco mais caro. Agora, se todo mundo estiver vendendo um produto que já é o ideal, aquilo que você precisa, ninguém vai poder te cobrar nem um centavo a mais, né? Se você tiver, sei lá, 5 sorveterias no mesmo quarteirão, na mesma parte da cidade, e elas todas têm um sorvete de qualidade bem equivalente, por que que você aceitaria pagar mais caro em qualquer uma delas? Qualquer uma dessas sorveterias que tentasse te vender um pouco mais caro, você fala: "Não, eu vou para o próximo. A qualidade não é tão diferente assim". Tá. Terceira condição, não há barreiras à entrada ou saída de competidores. Gente, a verdade é que o mundo da concorrência entre empresas está cheio desse tipo de barreiras. Então, existem empresas que dominam o fornecedor, e aí só pode vender para ele, e aí é difícil alguém entrar e competir com essa empresa. Existem empresas que usam técnicas muito agressivas de precificação na hora que vem algum concorrente novo. Então, imagine assim, você está lá confortável, tendo uma taxa de lucro muito boa, um concorrente ameaça entrar no seu mercado, você vai lá e joga o preço bem baixo para lascar, para ele não conseguir se sustentar. E aí, depois que ele quebrar, você volta o preço para si. Tá? Então, esse tipo de barreiras a entradas não existe aqui. Tá? Estou supondo um mercado que não tem barreiras à entrada. E o último caso, nenhuma empresa individualmente consegue afetar o mercado. As firmas são chamadas tomadoras de preço. Gente, essa quarta condição aí, na verdade, ela é consequência das três primeiras. Se existe um grande número de firmas, se o produto é muito homogêneo, não dá para diferenciar, e se qualquer pessoa pode entrar ou sair desse mercado, isso significa que essas empresas mais ou menos tentam fazer o que pode, mas elas não têm muito espaço para precificar. Elas têm que olhar o que, que o mercado está colocando de preço e falar, eu também tenho que cobrar o mesmo preço que todo mundo está cobrando. Se eu aumentar um pouquinho meu preço, ninguém compra de mim. Tá? Então, nesse caso, a gente fala que as empresas são tomadoras de preço, elas têm uma estratégia passiva. Elas veem o que é possível cobrar no mercado e elas estabelecem seu preço naquele nível. Ela não pode fazer uma precificação agressiva, ela não pode oferecer mais barato, ela não pode fazer promoção, ela já está no osso, digamos assim. Ela já está vendendo aquilo que é possível sustentar a produção, tá? Tá, então vamos dar uma olhada agora que a gente já tem as duas partes, a parte das vendas, do faturamento, ou pelo menos alguma ideia sobre esse mercado concorrencial. E por outro lado, a gente tem a parte dos custos que a gente vinha discutindo. Vamos ver o que seria o lucro de uma empresa no curto prazo, né, num ambiente de concorrência. Tá, então, primeiro lado aqui, o lado do faturamento, preço vezes quantidade. É um único produto que essa empresa vende, o preço ela não fixa, ela tem que olhar o que o mercado se acostumou a cobrar e aceitar, e ela tem a escolher a quantidade. Dependendo do quanto ela vender, o que ela produzir, tentar vender, ela vai ter um faturamento X ou Y. Por outro lado, a gente tem lá os custos. Os custos vão ter uma parte que é fixa, que independe da quantidade, e uma parte que é variável, que depende da quantidade. Quer produzir para vender mais, você vai ter custos variáveis maiores, tá? Então tá aqui, ó, custo variável, por simplicidade, inclui apenas o custo de mão de obra, que cresce com o nível de produção. A gente sabe que, na verdade, a compra de insumos também é um custo variável, a conta de luz de uma empresa também é um custo variável, a gente roda por mais tempo a máquina e a gente tem que pagar mais eletricidade para rodar essa máquina, enfim, combustível, uma série de outras coisas crescem também. Mas, por simplicidade, a gente vai dizer assim, essa é uma empresa muito simples e o custo variável dela é o custo de mão de obra, né? Então, agora a gente tem os elementos todos para a gente analisar o que é o lucro dessa empresa. Mas a gente ainda precisa de uma outra distinção.
a gente precisa entender, mais uma vez, fazendo essa comparação sobre uma visão contábil e uma visão econômica, sobre o que é lucro. Tá, então vamos lá. Quando os contadores calculam lucro, eles falam assim: deixe-me ver o seu faturamento total. Ah, tá aqui, são esses e essas, o volume de vendas foi esse e tal, eu consegui tantas unidades ao preço tal, esse é o meu faturamento. Então a gente chama isso de receita total. Aí eu pego para, agora deixa eu ver todos os seus custos. Ele fala, você está aqui, ó, eu comprei mão de obra, eu comprei, paguei o aluguel da máquina, tá, pronto, esses são os explícitos. A gente chama isso de lucro bruto. Tá? É claro que depois lá vai ter o danado do imposto. A gente sabe que no Brasil a empresa tem um sócio oculto que muitas vezes fica com 40% de tudo, mas enfim, vamos deixar um pouquinho de lado a questão tributária. Mas vamos ver como que os economistas pensam diferente. Os economistas levam em conta também a receita total, eles pensam nos custos explícitos e eles pensam naquilo que nós chamamos de custos implícitos. Ora, o que são custos implícitos? São aqueles que são parte do contrato para uma empresa operar. Então, os explícitos são dispêndios efetivamente realizados pela empresa, custos implícitos envolvem principalmente o custo de oportunidade do capital investido. Então, é como se falasse assim: o dono, se ele colocou dinheiro ali, ele tem uma expectativa de retorno. Eu tenho que levar em conta essa expectativa de retorno como se fosse um custo. Não, mas se não der resultado, eu não entrego para o dono. Sim, mas e aí? Se você não entregar para o dono, você perde seu emprego. Tá, então, aqui, do ponto de vista econômico, a gente tem que olhar e falar assim: o dono, se ele não tivesse investido nessas máquinas e contratado pessoas para trabalhar para ele e tudo, o que ele faria com esse dinheiro? A ideia de alternativa que ele teria para empregar esse dinheiro é o que a gente chama de custo de oportunidade. Qual que seria a alternativa que eu teria se não fosse investir na implementação, na implantação de um negócio, né? Tá, tudo isso aqui parece muito abstrato, vamos para um exemplo numérico assim mais simples, tá? Então, uma empresa fatura 12 milhões por ano e tem um custo total de 10 milhões. Opa, o contador já vai fazer a conta, 12 menos 10, 2 milhões de lucro. Ah, mas espera aí, faltou dizer uma coisa. Essa empresa, para ser montada, ela custou 5 milhões. O cara que investiu 5 milhões lá no dia 1º de janeiro, ele espera pelo menos um 10% de retorno sobre isso. Ah, então o economista vai pegar 12 milhões, vai subtrair os 10 milhões de custo e vai subtrair o retorno do dono. 10% sobre 5 milhões. Isso vai contar como se fosse um custo, está embutido no contrato da empresa. Tá, então vamos supor que a taxa de juros lá desse cara fosse 20%. Talvez mais, vamos dizer aqui que fosse 20% de 5, vai dar 1,40, vamos dizer que fosse 40%, tá? Estou exagerando. Ora, 40% de 5 vai dar 2. Se esse retorno exigido pelo investidor fosse de 40% sobre 5 milhões, a empresa ia faturar 12, pagar 10 de custos explícitos e pagar 2 de retorno. Então, ela ficou com lucro zero. Lucro zero? Não, espera aí, isso é coisa da cabeça de economista, não pode existir lucro zero. Toda empresa tem que dar lucro. Calma. O que nós economistas chamamos de lucro zero é dizer assim: essa empresa está faturando o suficiente para pagar os seus empregados, para pagar pelos seus equipamentos e para pagar uma quantia que os sócios vão dizer assim: tá bom. Um sócio vai sair dando pulo de felicidade, não, porque o que ele ganhou de retorno não foi nada extraordinário, foi a média normal do que se paga no mercado. Então ele fala, bom, corri risco, tive aí um retorno, mas é um lucro normal, não foi um lucro. Então o que a gente chama, nós economistas chamamos de lucro zero, na verdade, é quando
O faturamento foi suficiente para pagar os custos explícitos e para pagar a taxa de retorno exigida para o investidor, para o sócio, tá? Então, guardem bem essa ideia, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar empresas tendo lucro zero. Aí você vai falar assim, opa, nenhuma empresa pode ter lucro zero. Ah, não, peraí, entendi. É lucro econômico zero. Significa que o investidor está tendo aquela remuneração básica, assim, que não é nenhuma Brastemp, mas pelo menos é equivalente ao custo de oportunidade que ele teria, tá? Então, agora a gente já tem todas as ferramentas que a gente precisa para entender a decisão da empresa no curto prazo, tá? Então, o que eu tenho aqui para vocês é um diagrama que reúne duas informações apenas. A primeira, a curva de custo marginal. Quanto que eu gasto para produzir cada unidade. Não é que aqui nesse ponto 13, quanto que eu gasto para produzir 13 unidades. É quanto que eu gasto para produzir a 13ª unidade. E na outra linha que eu tenho aí, eu tenho uma linha reta. Essa linha reta está dizendo que é o preço do bem ou serviço em questão. Aí você vai falar assim, peraí, mas esse preço está uma linha reta, o preço é constante. Se eu produzir e vender 2 unidades, o preço é R$10. Se eu produzir e vender 30 unidades, o preço é R$10. Por que isso está acontecendo? Porque nós falamos que esse era um mercado em concorrência perfeita. Isso significa que essa empresa é pequenininha comparada com todo o mercado. Mesmo que ela aumente a sua produção, aquilo vai ser uma gotinha no oceano, não vai ter efeito sobre a quantidade que está disponível naquele mercado. Então, o preço é dado. Essa firma é tomadora de preço. Ela assume que se ela produzir 1, 2, 30, 40, 100 unidades por hora, o preço vai ser fixo. Tá? Mas o preço para cada unidade dá uma medida de ganho na margem. Quanto que eu ganho se eu produzir e vender mais uma unidade? Colocando essas duas informações aqui, o que eu tenho? Eu tenho que se essa empresa parar aqui, ó, e resolver ficar num ponto Q, digamos Q igual a 7, tá? Quantidade de unidades produzidas por hora, 7 unidades produzidas por hora. Tá? Se isso acontecer, se ela ficar num ponto mais baixo aqui, a receita na margem, ou seja, o ganho que ela teria de produzir mais uma unidade, é maior do que o custo na margem. Então, se ela produz a 7ª unidade, ela tem um ganho adicional, aumenta o lucro da empresa. Se ela produzir a 8ª unidade, mais uma vez, ela está ainda num ponto em que a receita marginal, ou seja, o que ela ganha em produzir e vender uma unidade, ainda está acima do que ela paga para produzir esta unidade adicional. Enquanto isso estiver acontecendo, a empresa tem um estímulo a produzir mais. E se ela extrapolar? Bom, se ela passar aqui para o lado das 14 unidades, a 14ª unidade que ela produz custa mais do que o preço. Não vale a pena. Então, ela devia ter parado. Ela vai voltar. Se ela estiver além disso, ela vai tender a voltar. Se ela estiver aquém disso, ela vai tender a crescer. Então, esse ponto aqui, em que custo marginal é igual a receita marginal, é o ponto ótimo da decisão dessa empresa. Então, a gente está vendo aqui, ó, que a firma escolhe operar no nível em que preço, que nesse caso é a receita marginal, é o ganho para vender mais uma unidade, se iguala ao custo marginal. Essa regrinha em que eu praticamente empato, eu vou produzir até o ponto em que eu empatei o custo de produzir a próxima unidade com o quanto eu ganhei, eu estou empurrando a empresa para produzir de modo ótimo. Aí você vai olhar e falar assim, não, mas espera aí. E se ela produzisse aqui, ó, se ela ficasse aqui no de custo marginal mais baixo possível, não era melhor para a sociedade? Isso não é verdade. Por quê? Porque se ela parasse aqui, o que nós estamos vendo é que o ganho que ela tem para produzir e vender essa unidade é maior do que o custo que ela tem. E o que significa isso? Isso significa que a sociedade está dizendo para ela assim, produza mais. Eu quero que você produza mais. O preço que eu estou disposto a pagar
é maior do que o que você está gastando para produzir uma unidade adicional. Por favor, produza mais. Então, essa relação entre preço, o quanto que a sociedade está disposta a pagar por um bem, e o seu custo para adicionar, para atender a sociedade, essa relação ela vai tender a ser igual, e com isso a empresa vai estar falando assim, eu estou fazendo aquilo que a sociedade pediu. Se ela fica nesse ponto aqui, em que preço é igual a custo marginal, há uma equivalência entre o que se gastou para produzir aquela última unidade e aquilo que a sociedade estava disposta a pagar, representada pelo preço. Tá, então, a gente pode fazer uma espécie de um filminho para entender como é que essas coisas funcionam, tá? Eu vou demonstrar aqui uma espécie de uma dinâmica agora dessa história toda. Mas vamos partir da chamada situação de equilíbrio. Suponha que aqui, ó, no diagrama da esquerda, a gente tem a oferta, ou seja, o conjunto de todas as empresas que produzem e vendem esses bens, tem essa relação aqui que a gente chama de curva de oferta, tá? Por outro lado, a gente tem uma relação chamada de curva de demanda. Então, o conjunto de todos os consumidores que vão atrás desse produto e tal. Então, aqui são centenas de milhões de consumidores, dezenas de milhares de empresas. A interação no mercado como um todo define um determinado preço, tá? Então, aqui no encontro dessas duas curvas, definiu-se o preço do mercado. Aqui, em uma empresa pequenininha, aqui, olha aqui na esquerda, a gente está usando o Q maiúsculo. E na direita, a gente está usando o Q minúsculo. Então, esse Q maiúsculo aqui é como se fossem milhões de unidades, produzidas por centenas de milhares de empresas. Aqui a gente está falando de uma empresa pequenininha, que produz lá 13 unidades por hora, tá? Para esses caras aqui, produzir uma, duas, três, quatro ou cinco, não vai mudar o preço. É como se essa oferta aqui estivesse mudando milimetricamente para a direita, mas ninguém nem percebe, de tão pequeno que essa empresa à direita significa. Então, o preço para a empresa é dado. Se ele produzir uma, duas, três ou 15 ou 20 unidades por hora, ele vai receber R$ 10 por aquele bem de serviço, porque ela é bem pequenininha comparado com todo o mercado. A curva de custo marginal a gente já explicou, ela tem aquele comportamento crescente. A empresa está aqui, produzindo Q estrela, que é a quantidade ótima de produção para essa empresa, tá? Tá, agora vamos supor que esse mercado seja um mercado, sei lá, de aspirina, e que, de repente, nesse mercado, descobriu-se que, descobriu-se que esse produto é, sei lá, revolucionário. Ele é capaz de, ele é capaz de reduzir o risco de um AVC, reduzir o risco de um ataque cardíaco. Ora, isso aconteceu de fato, tá, gente? A aspirina é um produto que já não tem mais patente. Qualquer empresa credenciada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pode produzir. Você não tem que pagar direitos autorais sobre isso para ninguém. Então, não tem barreiras a entrar e começar a produzir aspirina. E no mercado, como no aspirina, esse exemplo que eu estou dando aqui, de repente a gente descobrir que o ácido acetil salicílico ele é capaz de reduzir o risco de um AVC. Né? Na linguagem popular, a gente fala assim, ele afina o sangue. Ora, ele diminui a chance do entupimento das nossas veias. Essa informação, de repente, foi descoberta mesmo. Ora, lá no mercado, aqui no diagrama da esquerda, o que você vai esperar isso de acontecer? Vai esperar a demanda crescer. Um monte de gente buscar esse produto no mercado. Se a oferta está dada e a demanda se desloca para a direita, o encontro dessas duas curvas tende a ficar num ponto mais alto, com preços mais altos, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Vai ter um filminho aqui, uma espécie de um filminho mostrando essa dinâmica. Tá, seja como for, então, a interpretação desse diagrama já tem todas as informações que a gente precisava. A última informação que a gente deveria ter, que eu não coloquei aqui, é a curva de custo médio. Aí você vai falar assim, peraí, Luiz, eu tinha até entendido aquela explicação do restaurante que a curva de custo médio ia encontrar
com a curva de custo marginal naquele ponto em que o custo médio é mínimo. Né? Se eu ficar almoçando cada dia pagando menos, a média do meu gasto com o restaurante está caindo. Se no próximo dia eu almocei e paguei muito mais caro, a média do gasto do restaurante ficou mais alta. Então, subiu. A média passa a subir. Então, essas duas curvas, a curva de custo marginal e a curva de custo médio, vão mesmo se encontrar lá naquele ponto de mínimo do custo médio. Agora, as três curvas vão encontrar no mesmo lugar? Será que isso faz sentido? Eu acho que o Luiz está forçando a barra. Ele botou esse negócio aí para ver se a gente engole. Pronto, na economia, nós temos uma maneira de provar as coisas. E a maneira como os economistas usam para provar as coisas é dizer, suponha que não. Suponha que essas curvas não se encontrem, as três no mesmo pontinho ali, tá? Então, vamos dar uma olhada no que acontece. Só mostrando para você aqui antes de passar essa linha, tá? Se todo mundo se encontra, todas essas curvinhas aqui se encontram nesse mesmo ponto, vamos calcular custo total. Vai ser custo médio, que está naquele ponto, vezes quantidade. Então, a gente tem essa área aqui, ó, desse retângulo, custo total. Essa área vai ser o custo médio lá e a quantidade. O custo médio para produzir 13 está aqui e a quantidade 13 está aqui. Então, é base vezes altura. Esse retângulo representa custo total. Mas e receita total? É preço vezes quantidade. O preço está no mesmo lugar. Então, essa também é essa altura. E a quantidade é a mesma. Então, esse retângulo aqui, ele representa, já que todo mundo está encontrando nesse mesmo ponto, ele representa receita total e custo total. Em outras palavras, lucro zero. Entendi por que você está falando de lucro zero. É porque neste situação aí ideal, supostamente, a empresa está produzindo da maneira mais eficiente possível, com o custo mais baixo possível, e está sendo suficiente para pagar todas as suas contas, inclusive uma taxa que deixa o investidor empatado. Fica felicíssimo da vida, mas também não vai abandonar a empresa. Tá? Então, está todo mundo ali trabalhando num nível de eficiência, num nível de equilíbrio. Tá? Então, observe o que acontece se a gente tem entrada e saída de empresas, ou se a gente tem deslocamento da curva de demanda, como eu propunha no outro caso. Se lá no mercado, né, com milhões de empresas operando médio e longo prazo, a gente tiver entradas e saídas de empresa, o encontro da curva de demanda e a curva de oferta vai estabelecer lá no mercado patamares de preços mais altos ou mais baixos. A empresa individual vai ter que lidar com aqueles preços como se forem dados. Cada vez que o preço mudar lá no mercado, a empresa vai ter que trazer aqui para dentro e falar: e agora? O que eu faço? Tá bom? Tá ruim? Vou produzir mais? Vou produzir menos? Então vamos ver essa dinâmica. Eu fiquei prometendo que a gente ia ver um filminho, né? A dinâmica aqui, tá? Então lembre mais uma vez no caso das aspirinas. Suponha que um vidro com, sei lá, 50 unidades de aspirina custe R$10. E que a gente tenha lá a empresa produzindo 13 frascos de aspirina, de ácido acetil salicílico por hora, tá? Tá, então a gente tem aquela situação de que receita total é igual a custo total, tá? Que é o que eu descrevi anteriormente. E a gente ficou provocando, falando assim, será que isso vai acontecer? Então a gente ficou, vamos dizer, eu suponha que não. Suponha que de uma hora para outra, lá no mercado, à esquerda, um monte de gente resolveu comprar aspirina. Essas pessoas não estavam comprando aspirina para acabar com dor de cabeça. São as pessoas que têm problemas cardíacos, que têm problemas de circulação, que descobriram lá nos anos 80, ouviram falar, as pesquisas indicaram que esse remédio era capaz de reduzir drasticamente a chance de um acidente vascular grave. Então, um outro cliente apareceu. Muito mais gente começou a comprar esse produto. Com muito mais gente comprando, e aqui no mercado, com as mesmas firmas vendendo,
A gente tem um deslocamento da demanda para a direita, sem que a oferta se altere imediatamente. Então, o preço da unidade sobe. É como se o produto tivesse ficado em falta, escasso, e as pessoas começam a estar dispostas a pagar mais caro para ter aquele produto, tá? Tá, então agora vamos para o lado de cá. Olha o que acontece na hora que esse preço subiu. A empresa vai escolher produzir no ponto em que preço é igual a custo marginal. Porque ela sempre vai comparar assim, quanto que eu ganho para produzir a próxima unidade e quanto que me custa produzir a próxima unidade. Se a diferença é positiva, opa, eu quero mais essa possibilidade de ampliar o meu lucro, tá? Então, na hora que o preço subiu, a empresa vai seguir para essa outra quantidade aqui, ó. Vai começar a produzir 15 unidades por hora. Nesse caso, olha o que acontece. A 15 unidades por hora, a gente vai até a curva de custo médio, bateu em custo médio aqui, pronto. Essa área aqui é custo médio vezes quantidade. Ora, custo médio vezes quantidade é o custo total. Mas eu saio dessa quantidade aqui e vou até a curva de preço, a linha de preço. Preço vezes quantidade é receita total. Então, a receita total, nesse caso, é maior do que o custo total. Significa que essa empresa está tendo lucro. Mas ela não só está tendo lucro, ela está tendo lucro econômico. Significa que ela está pagando todos os custos explícitos, ela está gerando dinheiro suficiente para pagar aquela taxa meia boca que só sustenta o investidor ali, e ela tem a mais. Então, se num mercado em que está todo mundo pagando taxa de retorno de 17%, 18%, 20%, essa empresa está pagando 35%. Meu amigo, mas eles estão produzindo aspirina. Aspirina não é nenhum segredo tecnológico. Qualquer empresa, fármaco, pode produzir aspirina. Qualquer nova empresa pode começar a produzir aspirina, bastando se credenciar nos órgãos oficiais. Tá, então, o que vai acontecer é que se num mercado sem barreiras, as empresas estão tendo lucros extraordinários, um monte de gente vai entrar. Agora, observe o que aconteceu aqui. Não é que a demanda, lá no mercado, não é que a demanda voltou para trás. É que a oferta se deslocou. Então, em outras palavras, um monte de novas empresinhas como essa começaram a operar por causa do tal do lucro econômico. Quando um monte de novos produtos foram levados ao mercado, o preço começou a cair. Na hora que o preço caiu de volta, o lucro daquelas empresas, o lucro extraordinário daquelas empresas foi eliminado. Aí você pode falar assim, ah, que coisa, pô, estava tão bom, por que cortou e tal? Não, espera. A situação inicial e a situação final não são iguais. Cada empresa final no mercado, na situação final, está tendo lucro zero, ou seja, está pagando os custos explícitos e mantendo a taxa de retorno do investidor. Mas no total, lá no diagrama da esquerda, o total de unidades que estão sendo produzidas é muito maior. Porque tem um número muito maior de pequenas empresinhas tendo lucro zero. Tá? Agora, olha a mensagem que essa historinha aqui nos dá. A sociedade descobriu que esse produto tem características melhores, importantes e que tem um efeito positivo. A sociedade determinou, eu quero mais. E eu mostro que eu quero mais até pagando preços maiores. Pagando preços maiores, as empresas que estavam naquele mercado, passaram a ter lucros extraordinários. Quando empresas passam a ter lucro extraordinário num setor, um monte de gente quer participar daquilo. Na hora que mais e mais pessoas vão entrando, os lucros extraordinários tendem a cessar, ser eliminados, só que na situação final você tem um número muito maior de empresas operando naquele mercado. Em outras palavras, o que a gente tem aqui é o consumidor como o imperador. A sociedade diz assim, produza-se mais aspirina. E o sistema econômico se move
sem que o presidente edite uma medida provisória, sem que um ditador escolha qual produto vai produzir, qual que vai vender, quem que pode produzir aquilo, sem que ninguém tome uma decisão centralizada, a sociedade é capaz de moldar o sistema econômico e fazer com que o capital dos investidores fique procurando essas oportunidades de lucro extraordinários que, em última instância, representam ordens, determinações da sociedade. Eu quero mais aspirina. Por isso eu criei lucros extraordinários naquele setor, muitos capitais se deslocam para aquele setor e daí a pouco aqueles lucros extraordinários vão cessando. Tá? Então essa história que a gente está contando aqui é uma história extraordinária sobre a busca por eficiência. Alguém mais cético pode olhar para mim e falar assim: Luiz, mas essa história aí não acontece muito regularmente, não, né? Não é toda hora que a gente vê isso acontecendo, não. Não, é verdade. A gente realmente tem muitos setores em que não há concorrência. O setor bancário no Brasil, 4 grandes bancos, 2 deles públicos, dominam 75% do mercado. Na telefonia, dados de internet, a gente tem 4 empresas, mesmo assim uma que está mais ou menos. Aviação civil, nós temos 3 companhias aéreas. Isso não é concorrência perfeita. Mineração, poxa, a Vale é uma das maiores empresas do mundo. Ninguém concorre com ela dentro do Brasil. Então, nós não temos situações de concorrência perfeita. Muitas vezes o mercado não funciona tão bem assim como eu acabei de descrever, e o consumidor não é o imperador, porque nós não temos essas condições tão ideais de concorrência no mercado. Isso significa que talvez a gente devesse promover mais concorrência e não achar que o capitalismo não presta, ou enfim, achar que um ditador ou um presidente metido a editar 10 medidas provisórias por dia vai ser uma melhor solução para isso, tá? Vamos consolidar o que a gente viu aqui, nesse meu showzinho do slide anterior. A partir de uma situação de lucro econômico zero, imaginamos uma mudança na demanda decorrente de uma melhor percepção do consumidor a respeito do produto. O preço mais alto trouxe lucro econômico positivo para as empresas existentes, num mercado em que não há barreiras à entrada. Espera aí, lucro econômico positivo significa um negócio com rentabilidade bem superior à média do que a economia está oferecendo. Um monte de gente vai colocar dinheiro naquele setor, vai começar as suas empresas de aspirina lá. Nesse caso, se isso acontecer, geralmente isso leva tempo, mas aí a oferta, o mercado como um todo vai se movimentar. E aí o preço tende a voltar para baixo de novo. A escassez que tinha sido criada pela demanda extraordinária acabou sendo atendida por mais empresas entrando e produzindo naquele mercado. No final das contas, o que a gente tem é mais empresas fabricando aspirina como o consumidor desejava, tá? O que essa visão que a gente apresentou aqui nos oferece de útil? Gente, olha só, eu disse para vocês que a realidade corporativa no Brasil não é de concorrência perfeita, mas esse é o método, esse é aquilo que a gente deveria buscar, essa é a métrica que diz assim, o quão distante da concorrência nossos mercados estão. O quão bem que o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quão bom serviço ele tem prestado em garantir a concorrência nos mercados que a gente tem no Brasil. A gente gostaria de ter esta realidade que eu mostrei imperando na maioria dos mercados. E, no entanto, a gente não tem. A gente tem concorrência muito falha na grande maioria dos mercados, o que faz com que o consumidor não seja rei. Que o preço que ele pague não é o de menor custo médio e de que, de alguma forma, ele não está sendo atendido na totalidade das suas demandas, tá? Então, é um sistema simples, com decisões bem definidas, simplificadas, né, unidimensionais, que permite expressar a lógica por trás da gestão orientada para a maximização de lucros no curto prazo. Tá? Afora especificidades, o arcabouço pode revelar com certa precisão a natureza da decisão, como na contratação da mão de obra sem qualificação. Então tem um slide lá no apêndice que depois eu vou conversar com vocês falando sobre como que se contrata a mão de obra
ali na marcenaria do bairro, ou na oficina mecânica lá no bairro, a gente vai ver como que essa mesma lógica de produzir mais, atender mais, custo marginal, receita marginal, se aplica num pequeno comércio de bairro, tá? As lições que a gente tem aqui é que o preço sinaliza para os mercados os anseios da sociedade e o sistema produtivo se molda para atendê-los. Quando? No caso de concorrência perfeita. As políticas públicas que alteram ou distorcem o preço prejudicam o funcionamento desse sistema. O preço deixa de representar a real necessidade, o valor que a sociedade atribui a um determinado bem. Então, se a gente tem muita tributação num setor e não no outro, a gente faz com que o preço de um setor fique muito alto e aquilo pode sinalizar para esse sistema que tem que produzir mais deste, não daquele. Então, a gente estragar o sinal de preço, a gente prejudica profundamente o funcionamento desse sistema, tá? Por fim, curiosamente, as políticas voltadas para a defesa da concorrência deveriam ser mais populares. A gente deveria defender, por exemplo, que se dividisse o Banco do Brasil em 6 bancos, privatizasse 3 dele, a gente teria mais concorrência no setor bancário. Dividisse a Caixa Econômica Federal em 2 bancos. Imagine que o sistema Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil fossem 8 concorrentes. Somados a Itaú, Bradesco, Santander e tal, a gente teria um mercado com bastante mais concorrência. E, no entanto, quando a gente fala em privatizar o Banco do Brasil, já um monte de gente começa a atacar 7 pedras, dizendo: você quer acabar com esse banco, que é uma única coisa que defende o pequeno produtor rural. Nós precisamos realmente falar sobre concorrência nesse país, tá, gente? Tá. Este foi o caminho trilhado pela maioria das nações desenvolvidas do mundo. A defesa da concorrência faz parte da história do desenvolvimento dos Estados Unidos, faz parte da história do desenvolvimento da Inglaterra. A própria origem do capitalismo tem muito a ver com a concorrência que se permitiu a partir de um determinado momento nas cidades inglesas, tá? Tá. É claro que a gente apresentou aqui uma visão muito otimista do sistema e que esse sistema não vai funcionar de maneira tão bonitinha quando os mercados falham. Onde é que os mercados falham? Em concorrência imperfeita, como eu já mencionei em alguns casos, quando a gente tem monopólio, oligopólio, poucas empresas dominando o mercado. Quando tem informação assimétrica, nós vamos discutir isso ainda nessa disciplina, e na presença de externalidades, que é quando as empresas acabam colocando a conta da sua produção para a sociedade pagar. Ela polui um rio e faz de conta que não é com ela, que ela não tem culpa. Aí ela consegue produzir mais barato ao fazer assim e a gente acaba tendo uma série de distorções no funcionamento da economia, tá? Para terminar, tem uma série de leituras e de bibliografias que a gente recomenda aí. Para quem já tem bastante noção sobre o que foi discutido nesse vídeo, aí eu recomendo que vá ler ou o livro do Bey ou o livro do Fiani. Para quem não tem tanta domínio sobre o que eu discuti nesse vídeo, busque lá os livros de introdução à economia. Um deles, que eu gosto muito, é o livro do Mankiw. Está disponível em todo canto, você encontra no sebo, você encontra na internet. E aí ele tem uma boa explicação sobre tudo isso que eu falei aqui, tá? Bom, eu fico por aqui. Meu tempo já está até ultrapassado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai retomar essas discussões quando tiver o nosso momento síncrono, tá? Mais uma vez, bem-vindos todos à disciplina e um abraço.